reciclar, reaproveitar, reutilizar, reduzir e repensar a forma de consumir os produtos e materiais. Como esses conceitos podem ser aplicados no mundo da arte e da moda? Como mudar o paradigma de que tudo é descartável e do consumismo desenfreado? Como transformar o lixo em luxo? Descubra no Meu Ambiente de hoje, que começa agora. No Brasil, cerca de 240 mil toneladas de lixo são produzidas diariamente, sendo que apenas 2% desse total é reciclado. Agora, se somarmos toda a produção mundial de lixo diário, veremos números assustadores. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, até 2015 serão 2,2 bilhões de toneladas de lixo sólido no mundo. E é aí que entra os 5 R's. Repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. Ações que visam diminuir a geração de resíduos. Uma crítica à sociedade do descartável e do consumismo desenfreado. É uma das vertentes da obra de Newton Florentino. Peças feitas de sucata. Como isso é possível aproveitar esses materiais, reaproveitá-los? É o Newton quem vai contar pra gente. Newton, você é um escultor, você já trabalhava com outras peças ou não? Você começou direto da sucata. Fala pra gente dessa sua história de amor com a sucata. Eu comecei com a sucata... Eu morei no Ferro Velho, né, na realidade. A minha infância foi em Ferro Velho. É a melhor parte da minha vida, eu posso dizer. E depois eu fui trabalhar numa galeria de arte. Então passei a gostar muito de arte. Só que eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa, sabe? Me movimentar, queria criar. Sim. Aí eu comecei a soldar. Estava em casa uma vez, mexendo com os parafusos velhos. Aí eu notei que eu montei uma coisa no chão, assim, do nada, que eu criei uma coisa no chão. Falei, nossa, eu nem sabia que existia escultura de sucata. Mas eu montei no chão e falei, vou unir, né, essas peças. Sim. E foi o que eu fiz, eu uni e fiz uma peça, a primeira peça que eu fiz. Qual foi a sua primeira peça? Foi um lagarto de parafuso. Sim. Foi a primeira peça. E a partir desse insight, o que começou a acontecer na sua vida? Eu comecei a me sentir mais feliz. Fui levando aquilo mais a sério, eu comecei a montar peças mais complexas, mais difíceis, né, assim, por dizer, e fui procurando cada vez mais desafios. E em que momento essa ideia de ser sustentável, de reaproveitar apareceu? Ela já existia ou foi depois que você passou a confeccionar essas peças? Eu sempre tive esse conceito. Como eu te falei, eu morava no Ferro Velho, então a minha vida inteira eu tive essa educação. Sempre aproveitar e o que não serve para mim, sempre vai servir para alguém. Esse foi um conceito que eu trouxe desde quando eu me conheço por gente. E desde essa primeira peça, você já teve a consciência de que era uma arte? Não. Assim, sim e não. Era uma brincadeira. Brincava, né? Brincando ali no chão. E depois um amigo meu veio e me falou que era arte. Aí eu falei, então é arte. O artista, que adora ir ao Ferro Velho e ficar mexendo nas latarias, usa objetos que são basicamente expurgados pela sociedade industrial. O que é considerado descarte, lixo, né? Para alguns, para mim é ótimo, matéria-prima para criar. E essa matéria-prima chega a você como? Você vai até esse ferro velho ou são as pessoas que trazem até você? Como funciona? Eu tenho amigos que me dão peças velhas, eu vou em ferro velho também, adoro ferro velho. E as que eu mais gosto realmente são as que eu encontro, que eu vejo. Por quê? Porque é sempre uma coisa nova, assim, é espontâneo. Achei, é uma criação nova. Coruja, pássaro, leão, peixe e até uma mulher carinhosamente chamada de Madonna.
E é assim, separando as peças, geralmente em pares, usando uma máquina de solda e equipamentos de proteção, que nasce uma nova escultura. Para a equipe do Meio Ambiente, Florentino fez um robô. Tudo pronto, Newton. O que te inspirou a fazer um robô? O que me inspirou a fazer um robô? Eu gosto dos robôs. Ainda mais quando eles... Assim, robô, né? Uma coisa fria, sem vida. Então, o robô, os meus robôs, eu sempre tento dar vida para eles. Um sorriso. Parece que eles estão prontos para andar. Isso, um sorriso, um movimento. Esse, por exemplo, mexe. Então, ele sempre tem um movimento na cabeça, gira. Sim. Para dar vida no robô, uma coisa fria, lata, sem vida. E para tornar eles simpáticos. Sim. Um robô simpático. E quando você estava naquele momento, escolhendo a peça, quando a gente pediu para você fazer uma peça, você já pensou que era um robô? Ou quando você se deparou ali com a sucata e você falou, é um robô? Essa ideia de você estar com a cabeça limpa e achar num pouco de sucata uma ideia é o que eu mais gosto. Já não pensar na peça assim, já ir bolando ela, escolhendo. A gente percebeu que parece que você inclusive juntava algumas para ver se elas eram do mesmo tamanho. Por que isso? Por causa da simetria, né? Para um lado ficar parecido com o outro. São sempre pares, então? Sempre em pares eu uso. Peças sempre em pares. Eu tenho uma chave de boca, eu tenho aqui uma pastilha de freio de carro, eu tenho uma antena, tenho carcaça de motor de litificador. Isso aqui é de um pistãozinho hidráulico de um caminhão, pistão hidráulico de caminhão. Tudo aí é sucata. Tudo lixo. Tudo que iria... Tudo que a gente pode pensar, ou que o senso comum pensaria que não serviria para nada. Exatamente. Para alguns não serve para nada. Para mim é um robô. Eu não planejo. Eu vou, encontro uma peça, vejo alguma possibilidade e pego. E vou montando, vou trabalhando em cima disso. Monto a peça em cima daquilo. Uso de folhas de coqueiro que viram peças decorativas. É o que o Meio Ambiente mostra no próximo bloco, com o artesão que aproveita o que cai das árvores e que iria para o lixo. Folhas secas de coqueiro ou de palmeira buriti que viram peças de arte. É nas mãos do Walter que a transformação acontece. Primeiro, ele desenha o que será do material. Com estilete, começa a dar a forma. A lixa torna a madeira mais uniforme. Com um pirógrafo, ele usa a criatividade para contornar os detalhes. São rostos, animais, cenários e principalmente santos e orixás. Mas essa história de reutilizar materiais começou muito antes. Quando garotinho, ainda era do tempo que eu mesmo fazia meus brinquedos. Por exemplo, um carretel de linha, muita gente da minha idade vai se lembrar disso. Fazia-se um caminhãozinho, inclusive que andava com a borrachinha dessa de dinheiro, pegava o carretelzinho de linha, passava a borracha por dentro dele, de um lado era um palito de dente, do outro lado era um pedacinho de cortiça, enrolava como se fosse dando corda e ele andava sozinho, né? Então, daí era assim. Mas cresci um pouco, aí fazia até na época do Bang Bang, dos filminhos de televisão, eu fazia os meus revólveres, né? Então eu sempre tive habilidade, vamos dizer, para trabalhos manuais. Quando eu entrei para a escola, né, para estudar realmente, eu sou da época que existia a aula de artes, a aula de trabalhos manuais, educação artística, né? E nessa época se aprendia a trabalhar com madeira, né? E uma das principais era o trabalho com o pirógrafo, né?
E isso eu me encantei, né? Porque o pirógrafo é uma caneta que escreve com a ponta em brasa. Aquilo para mim era uma maravilha. Gostei tanto que a minha mãe acabou me comprando um pirógrafo, né? Saí da escola e continuei a fazer alguma coisa com o pirógrafo. O aparelho continuou a acompanhar o artesão, mas o matemático, que atuou anos no setor comercial, deixou um pouco essa vivência. Nesse período eu dei uma parada boa com o meu hobby, né? De trabalhar com arte, escultura e alguma coisa assim. Fazia alguma coisinha outra só passar o tempo. Aí chega uma hora que a gente se aposenta, né? Eu me aposentei e a minha esposa na época ela pertencia a uma cooperativa onde ela trabalhava com tecido, né? Ela pintava tecido, seda, e ela me levou para lá, acabou me levando para lá para não ficar em casa, né? Vendo televisão, né? E computador só, né? Então foi aí que eu voltei aos poucos a trabalhar com trabalhos manuais. Walter conta que sua ideia veio das máscaras peruanas. Pegava compensada, essas coisas, fazia uns desenhos, tal, pintava e era assim que até vendia, né? E uma vez, pesquisando na internet, eu vi uma máscara peruana, acredito, feita com a folha do coqueiro, né? Então de lá eu tive a ideia. E a princípio eu só fazia isso, só fazia esse tipo de máscara, né? Embora é totalmente diferente da que os peruanos fazem. Faziam, não sei se fazem ainda, eles fazem a boca com durepox, o olho para fora e tal. Eu não, eu simplesmente aproveito o formato da folha e faço o desenho, pirografo, e a Márcia faz a pintura, né? Então comecei assim, somente máscara. O despertar para a confecção de animais exóticos veio de forma inusitada. Um belo dia nessa cooperativa, eu tinha várias folhas, como tenho aqui, assim, de pé num canto, secando, né, limpas, né, para ser trabalhadas. E foi feito um churrasco, uma festa de confraternização. E eu é quem estava lá na boca da churrasqueira, né? E o que aconteceu? Acabou a festa, apaga a luz aqui, apaga a luz ali, tal. Aí o que aconteceu? Uma das lâmpadas estava acesa e refletiu na folha do coqueiro, que estava assim, né? Me refletiu, eu vi, né? O reflexo de uma arara. A folha estava lá, assim. Com o efeito de luzes, esse pedaço aqui não aparecia, só aparecia isso daqui, tá vendo? Como se fosse um ombro, eu, na hora, enxerguei uma arara. Entender o crescimento e anatomia das folhas é essencial nesse processo. Você vai trabalhando com folha, vai entendendo mais, vai se familiarizando com o vegetal, vamos dizer assim. E uma coisa que eu aprendi na escola também, né, que toda árvore, todas as flores, por causa do fotossíntese, ela procura o sol. Então, existem folhas que nascem numa posição da árvore. A árvore não tem lado, frente e costa, mas ela tem de frente para o sol. Então, tem muitas folhas que nascem atrás da árvore e ela acaba se virando em busca da luz. É onde eu consigo fazer o tucano. Se você ver, tá vendo? Aqui tá, o coqueiro estaria aqui, vamos dizer assim, aqui atrás, e a folha aqui vai se virando, tá vendo? Sim. Em busca do sol. Aí é que dá para eu fazer esse bico do tucano. Quando ela nasce de frente ou totalmente atrás, ela é isso aqui, ó. Ela é reta, tá vendo? Então aí é que a gente enxerga fazer ou o tucano ou a arara. Para trabalhar com esse material, é mais uma vez preservando a natureza. Eu só consigo trabalhar se ela estiver totalmente seca. Ela tem que estar caída no chão. Nem solta na árvore eu não consigo. Ela ainda tem muito líquido dentro. Então ela tem que estar totalmente seca. E onde esse material é encontrado? Nas praças de Campinas. Aqui próximo de casa tem uma praça grande, tem o Bosque São José aqui atrás. Então é aí. Na própria Princesa do Oeste tem vários coqueiros e ali eu pego várias folhas também. Com o passar do tempo, a Márcia, mulher do Walter, além de companheira de vivência, passou a ser também parceira no trabalho. No início era só eu mesmo, só eu que fazia, esculpia, pirografava e pintava. A Márcia, a parte dela era pintura em tecido.
fazia flores de tecido e pintura em seda, né? E aí ela resolveu, eu acabei precisando nessa época de ano, que é Natal, então acaba tendo pouco produto para levar na feira. Aí eu pedi para que ela me ajudasse. A princípio, ela não enxergava a peça, ela não via o que era feito, né? E isso eu admirava e admiro nela, de pintar sem saber o que está pintando, né? Depois de 2, 3 cores, aí sim é que ela acabava, agora estou vendo um arara, agora estou vendo um São Francisco, por exemplo, né? Então hoje já não, hoje já ela é quem manda na pintura mesmo, inclusive o colorido, né? O colorido das penas, vamos dizer assim, isso é tudo dela, né? Eu, por exemplo, quando eu pintava, por exemplo, ó, essa peça foi eu quem pintei, então você percebe que minha pena é pena pintadona, ela não. Ela dá efeito de mais cores. A pegada ecológica é reconhecida por quem compra as peças. Um gringo, vamos dizer assim, explicando o tipo de trabalho que eu faço, ele achou bacana e até me disse assim, você está perpetualizando a natureza, né? Porque essa madeira não tem bicho por causa da cera, então não tem formiga, não tem cupim. Ainda nós fazemos esse tratamento com a pintura, então, por exemplo, isso vai durar eternamente, né? Fica para filhos, netos e aí vai. E para quem quer conhecer esse trabalho, o artesão expõe em vários locais. Nós participamos da feira aqui, a Feira Hippie, né? A Feira do Cambuí, todos os sábados. Participamos uma vez por mês, todo primeiro domingo do mês, a de Souzas, né? E é assim que a gente leva a nossa vida, né? No próximo bloco, conheça a supra-reciclagem, em que os objetos são reinventados. Uma mala que virou poltrona, uma banheira que hoje é um sofá, um carretel que virou aparador. Esses e tantos outros objetos foram reinventados pela artesã Marta Nucci e que tem em cada canto da casa o princípio dos 5 R's para reduzir a geração de lixo. A inquietação surgiu quando se pensou em como decorar a própria casa. Eu tenho uma formação em outra área, eu sou formada em publicidade, exerci a profissão durante bastante tempo, mas eu sempre tive essa atividade como um hobby, de fim de semana e tal. Quando a gente comprou a casa, que foi dada a hora da mudança, eu me deparei com um problema. Eu queria algumas peças e eu não encontrava as peças customizadas ou no formato do jeito que eu queria. E aí eu comecei a tentar fazer as coisas e fui. Saiu uma poltrona, né, que veio de uma mala, uma banheira que virou sofá, um carretel, que era um carretel de fio, que virou uma mesa. Isso tudo aconteceu exatamente porque eu não encontrei no mercado peças do jeito que eu queria. O processo criativo nasceu a partir de pesquisas na internet. Que a gente está num momento que, através da internet, a gente tem acesso a muitas informações. Essa onda que a gente chama aí de sustentabilidade e tal, ela tem um nome lá fora que é upcycling, que vem a ser o quê? Supraciclagem em português. Pegar um objeto e tirar ele do ciclo. Quer dizer, quando você pega uma latinha de alumínio e transforma ela numa latinha de alumínio, você está reciclando, permanecendo dentro do ciclo. Sim. Quando você pega essa latinha de alumínio e faz ela virar uma vela, você está dando um up no ciclo dela. Então, por isso o upcycling. E a supraciclagem, que eu carinhosamente chamo de reinauguração de objetos, ela vem de um resgate da história das coisas também. De repente, você vê um amigo que não vai preservar a máquina de costura da avó, que no caso pode virar um aparador, ou de repente colocar a pia por cima e fazer ela a pia do lavabo. Toda essa coisa do descarte sempre me incomodou muito. A história dos objetos é importante, faz, né? Preserva a nossa história também, eu acho. A artesã fala do princípio da supra-reciclagem. Toda vez que um objeto é feito, ele gera
o consumo de energia, o consumo de recursos humanos, o consumo de energia, de materiais do planeta. E se você jogar ele fora, você está quebrando esse ciclo para criar esse ciclo de novo. De repente, se você pegar uma garrafinha, esse vidro poderia ser reciclado, mas agora com um pouquinho de tinta esmalte e uma florzinha, eu deixei de gastar água e todo o esforço para reciclar isso, que também viraria vidro, e ganhei um vasinho bacana. Eu vejo como o acúmulo aquilo que está te fazendo mal. Essa relação que eu tenho, né, com a supraciclagem, aí com os objetos reinaugurados, não é uma relação ruim, é uma relação até um pouco melhor com os objetos. Então eu não vejo isso como um acúmulo. A história da mala que virou poltrona foi algo inusitado. No começo do projeto eu era muito criticada. Por exemplo, quando eu peguei essa mala, todo mundo quase que acabou comigo e disse: é uma mala e tá suja, e você não sabe a energia e a história e tal. E aí quando ela virou poltrona... Essa mala você pegou onde? Eu peguei numa calçada, ela Sim. estava abandonada. E aí quando ela virou a poltrona, todo mundo disse: meu Deus do céu, mas é muito legal e não sei o quê, por que você não monta um blog? Marta diz que o trabalho une criatividade e preocupação com o meio ambiente. Essa coisa do ciclo, essa coisa de já ter gasto recurso natural, você dando esse upcycling, você vai poupar energia, poupar recurso do meio ambiente, mas mais que isso, do ponto de vista do planeta, é uma frase manjada, mas do ponto de vista do planeta não existe jogar fora. Não tem fora do planeta. É uma frase manjada, não é minha, não sei de quem é a autoria, mas é muito sábia. Nós somos esse planeta. Você tira de você, mas vai para algum lugar. Vai para algum lugar. E esse lugar não é fora do ponto de vista do planeta. Você não joga no espaço sideral. Vai estar em algum lugar deste planeta. Pode não te incomodar, mas vai incomodar seus filhos, seus netos. Alguma geração vai ser incomodada com esse lixo que você gerou. E a Marta vai ensinar você aí de casa a fazer uma peça. Marta, o que você vai ensinar pra gente? Com restos de construção, que são super fáceis de encontrar, eu garanto. Eu vou ensinar a fazer uma lousinha para você ter na cozinha ou na sua área de lazer, super bacana. Anote aí o que você vai precisar. Um pedaço de caibro, proteção de janelas novas conhecidas como Eucatex, régua, lápis para marcar, lixa 80, um rolinho de pintura, tinta esmalte preta fosca, tampinhas de garrafa, um lacre de latinha, cola extra forte, furadeira com broca fina, serra tico-tico ou a serra de arco, mas fique atento aos cuidados com a segurança. Também será utilizado um grampeador de tapeceiro, que você pode substituir por preguinhos. Com a ajuda da régua, você vai medir o Eucatex para a gente cortar a estrutura que vai ser a base da lousa. A medida que eu usei é de 34,5 por 34. Do mesmo jeito, você vai usar a régua para medir a estrutura do caibro, aonde vai o corte do caibro, que vai ser a estrutura da sua lousinha. Então, com tudo isso medido e cortado, você vai vir com a lixa e aparar o que a serra deixou errado. Lixado e com o caibro cortado, basta utilizar o grampeador ou pregos pequenos. Em sequência, você pode começar a trabalhar com a tinta preta. A tinta lousa precisa ser aplicada em duas demãos. Uma em um sentido, espera o tempo de secagem que está indicado na lata, e a segunda no outro sentido, para que crie a possibilidade da escrita com giz. Hora de pregar o lacre, que será o gancho, usando um parafuso pequeno e uma chave de fenda. A gente vai passar a cola forte na extremidade da tampinha para ela fixar no quadro. Esses resíduos de construção que iam para o lixo, tenho certeza que eles vão ser o detalhe mais legal da sua cozinha.